Olá, tudo bem? Meu nome é Denise Mercedes, esse aqui é o 100 anos de literatura e é com muita alegria que eu venho fazer esse vídeo aqui para vocês de um romance vitoriano da Elizabeth Gaskell, Mary Barton, que eu gostei bastante, foi a primeira leitura que eu terminei nesse ano de 2023 e eu vou falar hoje aqui para vocês porque esse romance deve ser lido por todos nós. Antes, porém, eu queria fazer um comentário e alguns avisos. Meu primeiro comentário é agradecer muito a vocês. Eu fui recebida novamente aqui no YouTube com muito carinho por muitos de vocês. Também recebi muitos recados na pesquisa lá da comunidade, no Instagram, enfim. Dá muito mais gosto vir aqui falar com vocês. Quando a gente recebe esses comentários, a gente tem um feedback. Então, muito obrigada por todo o carinho. Eu tô muito empolgada para esse ano, aqui para o 100 anos de literatura e principalmente para a comunidade literária que a gente criou. Lá na comunidade a gente vai ter o foco na literatura latino-americana. E aqui no canal eu vou falar de várias outras leituras que eu faço também. Para aqueles que estão chegando aqui agora, que não conhecem então essa comunidade literária que eu criei, 100 anos de literatura, tem um vídeo aqui no canal de apresentação da comunidade e aqui embaixo tem um link para o site da comunidade, que é onde vocês devem se inscrever para participar das leituras coletivas e outras atividades que a gente vai ter na comunidade, tá bom? A comunidade é 100% gratuita, se vocês quiserem indicar para outras pessoas, enfim, chamar mais gente, eu vou ficar muito feliz, tá? Também esse vídeo, se vocês puderem curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas, ajuda bastante o crescimento do canal. Muito bem, vamos falar de Mary Barton. Eu li esse livro, comecei no finalzinho do ano passado, devorei em 10 dias, ele tem 460 páginas, é um pequeno calhamacinho, mas ele tem um ritmo incrível de leitura e é um romance muito interessante. Ele foi publicado em 1848, um ano emblemático, né, o mesmo ano da publicação do Manifesto Comunista. Esse romance é um romance vitoriano. A Elizabeth Gaskell é uma das grandes escritoras vitorianas, viveu entre 1810 e 1868. É o primeiro romance dela, ela publica anonimamente. A gente sabe das dificuldades que as mulheres tinham naquele momento para publicar, principalmente para serem reconhecidas, né, como obras que mereceriam a leitura. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas ele é muito importante também porque ele inaugura, junto com outras obras daquele momento, uma faceta do romance vitoriano, que é o romance industrial. A Elizabeth Gaskell vai escrever depois Norte e Sul, que é o pleno desenvolvimento, vamos dizer assim, do romance industrial. Eu gostei demais dos dois, eu já li Norte e Sul, pretendo reler, esse é um calhamação, mas essa leitura atenta que eu fiz dessa vez de Mary Barton me mostrou a riqueza desse tipo de romance. O romance industrial, naquele momento, teve um papel muito importante, um papel de denúncia, de crítica social e de informação, principalmente, né, das classes burguesas e também das pessoas que viviam fora dos grandes centros urbanos, das condições de vida da classe trabalhadora, das péssimas condições de vida da classe trabalhadora. Claro que ele vai ser um romance que merece ser lido por muitas outras características literárias, mas esse eu acho um elemento importantíssimo da gente entender. Os temas do romance industrial, eles estão ligados à relação conflituosa, né, entre o operariado e os donos das fábricas, entre conflitos, né, e contrastes entre os próprios donos das fábricas, e também a questão da exploração, da falta de legislação e do desenvolvimento dos sindicatos nessa época na Inglaterra. Esse romance ele vai retratar principalmente a década de 40, que foi uma época de profunda pauperização, fome, muita exploração, né, as condições de vida da classe trabalhadora, com jornadas de trabalho enormes, de 14 até mais horas de trabalho, crianças trabalhando, mulheres trabalhando, muitos acidentes também que ocorriam nas fábricas, principalmente da indústria têxtil. Uma questão que eu não sabia e que eu aprendi num curso da Marcela Brígida, que é doutora em estudos literários pela UERJ, professora da UERJ, ela tem um canal aqui no YouTube, chama Literatura Inglesa Brasil, ou Literatura Inglesa BR, tem também um blog, eu vou deixar tudo aqui embaixo linkado para vocês. Eu fiz um curso com ela online de iniciação ao romance vitoriano.
Acredito que ela vai abrir uma turma esse ano, então quem se interessar, recomendo muito. E uma das coisas que eu aprendi no curso dela que eu achei muito interessante é que esse romance industrial e o romance de condição na Inglaterra, eles tiveram um papel muito importante naquela época, justamente porque a gente ainda estava, né, com o contexto de ascensão da imprensa, e porque esses romancistas, né, que eram vários, eles usavam, né, a literatura para difundir a necessidade de criar leis reformistas. Então, esse elemento eu acho que é um elemento histórico muito importante. A Elizabeth Gaskell, ela publica essa obra aqui de forma anônima, mas essa obra vai ser reconhecida como dela, e ela vai sofrer muitas críticas e ser chamada de subversiva por esse romance. Uma outra questão importante, interessante, é que ela lança a luz aqui sobre a condição de vida das mulheres da classe trabalhadora, com uma diversidade muito grande, não só as que trabalhavam nas fábricas. Isso é um mérito da autora em todas as suas obras. Bom, não sei se todas, porque eu não li todas, mas é muito interessante a forma como ela também vai fazer isso aqui não com uma personagem, né, da classe mais baixa, da classe trabalhadora, mas uma personagem de uma outra classe, e ela faz também de uma forma muito plural essa discussão das diferenças entre as classes. Vamos lembrar que nessa época a mulher não só não tinha direitos políticos, não tinha direito à educação, nenhuma das mulheres, né, mesmo da classe mais alta, mas as mulheres da classe trabalhadora, elas sofriam bastante com uma série de violências, né, abusos físicos, sexuais, com o trabalho nas fábricas, que era muito extenuante, com seus filhos também tendo longas jornadas de trabalho nas fábricas, e aquelas que não estavam nas fábricas estavam em trabalhos também que pagavam de uma forma muito miserável os seus serviços. A gente vai ter um contexto aqui de grande fome, que a gente vai ter muitas famílias perdendo seus filhos, morrendo de fome, mulheres e homens também. Bom, antes de começar efetivamente a falar desse romance, eu queria falar só mais um pouquinho da Elizabeth Gaskell. Eu gosto bastante dela. Me interessei bastante pela sua pessoa fazendo o curso da Marcela, porque ela foi uma pessoa que teve uma proeminência na cena literária na sua época. Não começou com esse livro, mas um pouco depois. Ela chegou a ser editada pelo Dickens, né? Foi a primeira mulher a escrever um romance naquela publicação seriada, né? Que se tornou muito famosa na Inglaterra, naquele contexto. Ela vai ter, ao mesmo tempo, né, essa crítica social muito forte no seu tempo também, as suas obras. Ela teve uma das suas obras que foi queimada, né, por protestantes, não sei se em praça pública, mas enfim. Ela recebia muitas críticas e, ao mesmo tempo, ela tinha ali um lugar proeminente na cena literária da sua época. Ela escreveu bastante, ela tem muitas obras. Aqui no Brasil nós temos essas duas obras dela e mais Cranford, que é um romance de um outro tipo. Eu ainda não li, mas pretendo ler. E enfim, a Mary. E além de tudo isso, a Elizabeth Gaskell escreveu a biografia de Charlotte Brontë, né? Então, é uma mulher que teve uma vida, né? Por muitas outras coisas que eu não vou falar aqui, mas quem quiser, enfim. A Marcela, ela fez alguns vídeos no canal dela sobre a Elizabeth Gaskell. Eu vou deixar um aqui que fala de algumas características da vida dela, perdas, sofrimentos que ela teve e a relação disso com a sua literatura, é bem interessante. Mas enfim, foi uma mulher que, através da escrita, através da literatura, ela teve um ativismo social também muito grande, e fora o seu próprio gênio, né? Ela é uma grande escritora. Ler Elizabeth Gaskell é um prazer para qualquer leitor, e é também de uma riqueza muito grande. Essa obra, além de tudo, tem muita pesquisa por trás, dá para perceber. Então ela traz esse realismo e tem também esse embasamento. Também é importante a gente falar, né, que a Elizabeth Gaskell, ela vai ser criticada lá na sua época e vai ser taxada até mesmo de revolucionária, mas ela vai defender, ela vai ter uma religiosidade muito grande e vai defender uma saída, vamos dizer assim, para os conflitos, né, entre operários e proprietários de fábricas, que é uma saída consensualista, que é uma saída através do diálogo, enfim, ela não, vai ser reformista muito mais do que revolucionária. Bom, falando de Mary Barton, esse é um romance que ele tem várias características interessantes em termos de construção do romance,
ligadas à forma como o tempo aparece, o espaço, né, também é criado aqui no romance, e o desenvolvimento dos personagens. Bom, falando aqui em relação à questão do tempo, né, ele é um romance que a gente pode dizer que ele segue um tempo cronológico, né, um tempo linear. Ele começa mais ou menos no início da década de 40. A gente vai acompanhar, a gente tem um narrador onisciente aqui que está nos contando a história. Então esse narrador em um determinado momento vai contar de uma forma mais rápida, mas o tempo se passa de uma forma linear. Porém, ela tem umas inovações aqui que vão ser inovações que a gente vai ver na literatura lá mais pra frente, que é de desenvolver também uma espécie de tempo subjetivo a partir das experiências vividas pelos personagens. Então a gente vai ver, vão ter capítulos belíssimos aqui, que vão estar ligados a um profundo sofrimento de um ou outro personagem, e uns que então vão ter um tempo, vamos dizer assim, né, subjetivo, muito maior ou muito diferente do que o tempo cronológico que vai se passar ali aquela cena. Agora, com relação ao espaço, é claro, vai ter aqui o lugar, né, o espaço como lugar. Então a gente vai estar aqui na cidade de Manchester, na Inglaterra, na década de 40, como eu falei. E de uma forma muito interessante ela escolhe Manchester, né, porque é realmente a cidade mais emblemática aí da fase mais ágil, né, da Revolução Industrial, das transformações da Revolução Industrial. A Júlia Romeu, que é a tradutora desse livro aqui, ela vai falar no prefácio como que a gente tem em Manchester, de 1821 a 1831, um crescimento de 45% da população e uma série de outras características. Mas como a gente sabe, né, o espaço não é só o lugar, ele também está relacionado à ambientação que o autor faz, que é a força do seu gênio, né, da sua imaginação, da sua capacidade criadora através da palavra. Então eu acho que esse é um dos grandes méritos dessa obra. Ela faz uma ambientação aqui incrível. Você tem o desenvolvimento, né, de características sociais, políticas, psicológicas, morais, a partir do ambiente e também de como a vida, a vivência, né, nesse ambiente, o que aquilo exerce sobre os personagens. E uma capacidade de fazer isso, assim, levando você, leitor, aí vivenciando os desesperos que vão acontecer aqui, vamos dizer assim, né? Vivenciando, né, essas situações que os personagens estão ali não só vivendo, mas contando uns para os outros. Ela usa vários recursos que te prendem demais a história. Isso é uma característica, assim, não falo nada, mas assim, comecem a ler. Cheguem mais ou menos no meio da história e vocês não vão conseguir parar de ler. É maravilhoso. E ela faz isso desde o início do romance. Então vamos finalmente falar da história. No início do romance você tem um conjunto de duas famílias de trabalhadores, de operários, que vão ser as famílias principais aqui do romance, a família Barton e a família Wilson, e eles estão num campo, passeando num domingo. Mas é muito interessante a ambientação que ela já vai fazer ali do início, porque como eles estão num campo, e era quase tipo o último dos campos sobreviventes, né, porque a cidade mudou muito, ela já vai começar a fazer esse contraste entre o campo e a cidade, que é um contraste que você vê até pelas cores, né, porque ela vai falar bastante desse campo. Ela vai falar, por exemplo, de um jardim e a convivência nesse jardim, diversas plantas, de diversas ervas. Enfim, você vai ter aquele verde todo e depois o romance vai ficando cinza, né? Porque você vai ver muito mais aquela parte da cidade que não se vê, a parte onde moram os mais pobres, enfim, as suas dificuldades. E aí o clima, a ambientação também vai ser muito importante aí para esse desenvolvimento da narrativa e do ambiente dos personagens. Bom, quem são os personagens? A família Barton, John Barton, que era operário e que vai, ao longo do romance, ser aquele que vai desenvolver uma crítica muito grande aos proprietários de terras, às desigualdades sociais, a diferença no modo de vida dos ricos e dos pobres e a profunda exploração, sofrimento da classe trabalhadora e que vai se organizar politicamente. A gente vai ter a mulher dele e a filha dele, que é a Mary Barton, que vai começar o romance aqui com 13 anos. O que vai acontecer é que Mary Barton vai ficar órfã. Isso acontece logo no início, não é spoiler, é importante aqui para falar um pouquinho da história. Isso vai ser uma característica importante, porque enquanto órfã e o John Barton, né, sem nenhuma outra mulher, ele não se casa novamente,
ela vai cuidar da casa desde os seus 13 anos e vai também começar a trabalhar. Então, aí ela já começa a explorar essa vida das mulheres nesse contexto. Então, a gente vai ter o desenvolvimento desse tema mais amplo, que são as condições de vida da classe trabalhadora e a sua oposição com relação principalmente aos proprietários das fábricas, e também, eu diria, da condição de vida das mulheres e dos conflitos vivenciados principalmente por esses membros da classe trabalhadora, como eles eram diferentes entre homens e mulheres, né? Porque aqui a Mary Barton, ela vai ser uma personagem que ela não vai ingressar nas fábricas. Embora a gente tivesse muitas mulheres lá nas fábricas naquele contexto, e a autora vai tratar disso aqui através de outras personagens, a nossa personagem principal aqui, o que a gente vai lidar, né, em termos dos conflitos dela, vão ser questões diferentes. Apesar de ter um pai com toda essa consciência política que estava se desenvolvendo nele, com todas as questões que ele tinha, ela vai ser meio alheia à questão dos conflitos entre trabalhadores e proprietários, da questão da pobreza, enfim, ela vai vivenciar isso de uma forma muito diferente que o pai. Mas mais do que isso, ela também vai dar um ar, né, de um romance aqui também, vamos dizer assim, muito de família, né? Esse desenvolvimento aí das questões que vive esta família do John Barton e da Mary Barton, mas também uma outra família, que é a família Wilson, que vai passar aí por vários momentos também nesse romance. Esse romance é muito realista, então a gente vai ter uma série de tragédias que vão acontecer, e isso é muito bem feito no romance. Bom, gente, agora em termos de o que eu gostaria de falar pra vocês é 5 grandes méritos desse romance pelos quais eu recomendo demais a sua leitura. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, os personagens. É uma riqueza muito grande aqui de personagens, alguns que a gente se apaixona, que a gente sente falta deles logo depois que termina o romance de uma forma assim única. Eu adoro esses romanções vitorianos por isso também, né? A própria Mary e o John Barton são personagens extremamente complexos, ambíguos, que passam por um contexto de transformação ao longo do romance. Então são personagens muito ricos. Mas como eu falei também, principalmente as personagens femininas, a pluralidade de personagens e questões sobre as condições de vida da mulher naquele contexto que a autora vai trazer. Eu poderia dizer então que ela retrata com muita delicadeza, com muito realismo e com muita força a vida dessas mulheres e as suas condições de vida, pensamentos, medos, desejos. É realmente, para mim, uma das grandes virtudes desse romance. Em segundo lugar, a ambientação. A ambientação, como eu falei agora há pouco, é riquíssima, é plena de um desenvolvimento tanto das questões sociopolíticas, culturais, no sentido de que ela vai explorar também vários comportamentos, rituais, das formas de vida da classe trabalhadora, mas também do ambiente nesse outro sentido, no sentido de desenvolvimento moral e psicológico dos personagens. Terceiro motivo, narrativa e ritmo. Esta mulher tem um pleno domínio da narrativa e imprime um ritmo ao romance, que é como eu falei agora há pouco. Você vai viver o que os personagens estão vivendo. E no desespero, você não vai largar este livro depois que começa um grande, enfim, o clímax do romance, que se estende por vários capítulos aqui e que acontece mais ou menos do meio para o final do romance. Então, é uma narrativa interessante, muito bem amarrada. Você vai ter um suspense que começa logo no início do romance, que é o desaparecimento de uma mulher. E você vai ter o suspense que vai sendo criado a partir do desenrolar da narrativa e do que os personagens vão estar fazendo e dos conflitos que eles estão ali vivendo. O quarto que eu botei aqui no meu papelzinho, na verdade acho que eu já falei, né? Que é o foco nas mulheres. Realmente uma grande alegria ler esse romance e ver essa pluralidade de formas também de falar das questões vivenciadas pelas mulheres nessa época, né? Realmente é muito rico. E o quinto e último grande mérito desse romance para mim, pelo qual eu recomendo demais a leitura, é a capacidade que ela tem aqui de criar um narrador, que ele é um misto de narrador onisciente com narrador testemunha, com um narrador que está conversando com você, leitor. A gente tem isso em outras obras, né, das vitorianas, vamos dizer assim, mas eu gostei demais da forma como ela faz aqui. E esse humor
essa conversa que ela vai ter com você, leitor, também te aproxima, você, leitor, né, muito mais do livro. Porque vai te levar, né, a ficar, em alguns momentos, né, questionando o que ela tá falando dos personagens. Ela faz um pouco também de, como é que se chama isso? Eu esqueci como é que chama, mas quando ela adianta algumas coisas que vão acontecer, então ela te dá aquele frisson para entender o que ela tá falando, né? Enfim, tem a questão também da verossimilhança, né, que esse narrador meio testemunha em alguns momentos, né, vai te trazer também. Mas eu acho que o elemento mais essencial é essa proximidade com o leitor, e esse sentido do humor, assim, que também, ao mesmo tempo que aproxima, dá uma certa leveza. Muito bem, gente, então recomendo demais a Elizabeth Gaskell, Mary Barton, mas também o outro livro dela, Norte e Sul. E como eu sou uma grande entusiasta, apaixonada pela literatura vitoriana, vários outros escritores que eu gosto muito, as Irmãs Brontë, Mary Shelley, que eu também, enfim, considero vitoriana, Dickens, Stevenson, Oscar Wilde, é uma literatura que me chama muito a atenção por vários fatores, e por isso vocês vão ver aí várias obras desses escritores aqui nas resenhas. Você também gosta dos vitorianos? Quem você gosta mais? Me diz aí. E por quê, né? Eu também li Wilkie Collins no ano passado. Gente, A Pedra da Lua. Que livro! Muito, 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 muito bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, não deixem de colocar o gostei, fazer um comentário, divulgar para mais pessoas, como eu falei, né? Pra gente continuar aqui essa partilha e essa conversa sobre a literatura. Um abraço, até o próximo vídeo.